Eu subi aquela serra sem comida, sem ninguém e sem saber se ia sair viva. Se você acha que isso é exagero, espera até ouvir o que eu encontrei lá em cima. Meu nome é Teresa. Não sou heroína, não sou corajosa, não sou o tipo de mulher que aparece nas histórias bonitas, que as pessoas gostam de contar. Sou apenas uma mulher que chegou num ponto da vida onde o único caminho era para frente. Porque para trás já não existia mais nada. Naquele dia, eu já não tinha mais nada. Nem dinheiro, nem família, nem esperança. Só um vazio que doía mais que fome. E olha que a fome eu conhecia bem. Deixa eu te contar como tudo começou. Meu marido se chamava Antônio, um homem de poucas palavras e muitas mãos calejadas. Não era perfeito, nenhum de nós era, mas era meu. E quando ele foi embora, numa manhã de março, sem chover e sem vento, como se o mundo nem tivesse percebido o que tinha acontecido, eu fiquei. Só que ficar não era viver, era existir. Era ocupar um espaço que parecia cada vez menor. Depois que ele morreu, a vida não ficou triste, ficou vazia, silenciosa, pesada de um jeito que não tem palavra certa para descrever. A casa parecia grande demais para mim. E eu sempre fui mulher acostumada com casa cheia, com barulho de panela, com voz de homem chamando do terreiro. De repente, nada, só o meu próprio respirar. E às vezes eu me perguntava se valia a pena continuar respirando. O prato vazio na mesa parecia gritar. Não metaforicamente, não. De verdade. Aquele silêncio de prato vazio tem um som. Quem passou fome de verdade sabe do que eu estou falando. É um barulho que vem de dentro do estômago e sobe até a cabeça e fica lá, rondando, te lembrando que você falhou, que você não foi suficiente, que o mundo não te deve nada e está cumprindo o que prometeu. E teve um dia que não tinha mais nada para comer. Nada. Vasculhei cada canto da despensa. Virei potes. Abri caixas que eu já sabia que estavam vazias, mas abri assim mesmo. Porque quando a gente está desesperada, repete os mesmos gestos, esperando um resultado diferente. Uma colher de farinha esquecida no fundo de um saco. Um punhado de feijão entre as tábuas do armário. Qualquer coisa. Não tinha nada. Fui até o vizinho mais próximo, o seu Dirceu, que morava a quase 2 quilômetros de distância. Caminhei com o sol rachando a terra, com a vergonha pesando mais que o sol. Bati na porta. Ele abriu, me olhou de cima a baixo e antes que eu falasse qualquer coisa disse: eu já sabia que cedo ou tarde você ia aparecer aqui pedindo. Disse isso com um sorriso que não era gentil. Eu engoli. Engoli o choro, engoli o orgulho, engoli tudo que me restava de dignidade. O senhor tem qualquer coisinha que possa me ajudar? Qualquer coisa mesmo. Ele entrou, demorou uns 5 minutos. Voltou com um punhado de fubá num saco plástico, daquele pequeno, de mercado. Não tenho mais que isso para desperdiçar. Desperdiçar. Essa palavra ficou comigo o resto do dia. Eu era um desperdício. Era o que ele tinha dito, sem dizer. E o pior é que naquele momento, faminta, sozinha, com os pés sujos de terra, eu quase acreditei nele. Voltei para casa carregando aquele pouquinho de fubá como se fosse ouro. Fiz um anguzinho ralo, sem sal que eu tivesse, sem gordura. Só água e fubá misturados numa panela preta que tinha esquentado o sol durante anos. Comi de pé, em frente ao fogão, porque sentar na mesa sozinha era pesado demais. Enquanto comia, olhei pela janela. A terra do meu quintal estava seca. As galinhas que eu tinha, 3, tinham morrido faz tempo, uma doença que varreu o galinheiro numa semana. O cachorro, que era do Antônio, foi embora logo depois que ele morreu, como se soubesse que não tinha mais motivo para ficar. E ali naquele momento, mastigando aquele angu sem gosto, com o estômago que doía de tanto vazio e a cabeça que doía de tanto pensar, eu entendi uma coisa: se eu ficasse, eu ia desaparecer. Não de repente, não com drama, mas lento. Devagar, como a terra seca que vai rachando pouquinho a pouquinho até virar pó. Sozinha, sem ninguém notar, sem ninguém ligar para ver se eu estava bem, sem nenhuma voz humana chamando meu nome. Eu ia simplesmente deixar de existir. E aí,
Eu fiz o que ninguém faria. Eu fui embora, sem ter para onde ir. Me falaram de uma terra esquecida, lá no alto da serra, do outro lado da estrada de barro que ninguém percorria mais faz anos. Quem me contou foi a dona Lourdes, uma mulher velha que vendia ervas na beira da estrada e sabia de todo o passado da região como quem leu num livro. Ela tinha me parado certa vez quando eu passava, meses antes, e tinha dito de passagem, quase sem querer: lá em cima tem uma propriedade abandonada. Foi do velho Hermínio. Morreu sem herdeiro que prestasse. A terra tá lá, a casa tá lá, até umas vacas que ficaram tá lá. Ninguém quer porque é longe e trabalhoso, mas é terra. Terra sempre vale alguma coisa para quem sabe trabalhar. Eu não tinha dado muita atenção naquele momento, mas naquela noite, deitada no colchão que cheirava a Antônio, olhando para o teto que tinha uma goteira que eu não tinha mais condição de consertar, eu lembrei das palavras da dona Lourdes. Ninguém quer porque é longe e trabalhoso. E eu pensei, é exatamente por isso que eu vou. Porque quando ninguém quer, às vezes é o único lugar que sobra para quem perdeu tudo. Saí antes do sol nascer. Coloquei numa sacola de estopa o pouco que me restava. Um pedaço de pano, uma faca velha que era do Antônio, um canto de vela e o restinho do fubá que eu tinha guardado. Botei o pé na estrada sem olhar para trás. Olhar para trás era coisa que eu não podia mais me dar ao luxo de fazer. A subida foi pior do que eu imaginei. A estrada de barro logo virou trilha. A trilha logo virou pedra. E a pedra foi ficando mais íngreme, mais irregular, mais cruel a cada metro que eu subia. O sol apareceu cedo e foi direto para cima da minha cabeça, como se tivesse com raiva de mim. Pedra cortando meu pé. Eu usava um chinelo de borracha que já tinha consertado 3 vezes com arame e tira de pneu. No meio da subida, a tira arrebentou. Continuei descalça. Sede. Uma sede que não era só de água. Era de tudo. De descanso. De sombra. De uma voz amiga. De qualquer coisa que lembrasse que eu ainda era gente. Fraqueza. As pernas tremiam, o estômago estava vazio de novo, porque o anguzinho de fubá não aguentou a caminhada. Minha cabeça latejava, e em algum ponto da subida, quando o sol já estava no alto e a pedra queimava debaixo dos meus pés, minha visão escureceu. Eu parei, dobrei o joelho e me agarrei numa pedra grande para não cair. Fiquei assim, de joelho, respirando pesado, com a cabeça baixa, esperando o escuro passar. E aí eu olhei para baixo. Lá embaixo estava tudo o que eu tinha deixado. A casa pequena que já não era minha de verdade, porque eu não tinha mais como pagar o que devia. A estrada de barro, a vida que estava me engolindo devagarzinho. E eu pensei, com uma clareza fria que me assustou, é aqui que eu caio, e ninguém nunca vai saber. Fiquei alguns minutos assim, não sei quantos. O vento bateu. Um vento quente, seco, que levantou um pouco de poeira da pedra. E eu levantei. Não porque eu era forte. Me entende bem isso, não foi força. Foi a ausência de alternativa, porque voltar era morrer mais devagar. E se eu ia morrer de qualquer jeito, preferia morrer tentando chegar em algum lugar. Levantei e continuei subindo. Quando eu cheguei lá em cima, o sol já estava descendo para o outro lado do céu. Fiquei parada na beira de uma cerca velha, olhando. E aí eu entendi. O lugar não era esquecido, era abandonado. Tem diferença. Lugar esquecido é aquele que nunca teve nada. Abandonado é aquele que um dia foi alguma coisa, e alguém virou as costas para ele. A casa estava lá, de adobe, com parte do telhado caído, com a porta que não fechava mais porque as dobradiças tinham enferrujado até vencer. O terreiro estava tomado de mato. Tinha um tanque de água que eu não sabia se ainda funcionava. Silêncio demais. O tipo de silêncio que aperta o peito. Mas aí eu vi. Num canto do pasto, encostadas numa cerca de arame que ainda estava em pé por milagre, estavam as vacas. 3 delas, magras, fracas, com os ossos marcados debaixo do couro como se alguém tivesse desenhado por fora. Os olhos fundos, sem brilho, ficavam paradas, quase sem se mover, como se tivessem desistido de procurar o que comer porque o pasto estava tão seco que não valia o esforço. Eu fiquei olhando para elas.
E elas me olharam de volta. E naquele momento, eu não senti esperança. Eu senti medo, porque elas estavam igual a mim, sobrevivendo por pouco, por pura teimosia de continuar existindo, sem entender muito bem o porquê. 3 vacas no fim das forças, uma mulher no fim das forças, numa terra que todo mundo tinha desistido. Eu me sentei no chão ali mesmo, do lado de fora da cerca, com as costas numa pedra, os pés doendo, o estômago vazio, e fiquei olhando para o horizonte até o sol desaparecer. E lá no fundo, no lugar onde a gente guarda as coisas que não quer admitir, eu sabia uma coisa: ninguém vinha me salvar. E era exatamente aí que tudo ia ter que começar. Tem um tipo de escuro que não é só ausência de luz. É a ausência de tudo, de voz, de calor humano, de qualquer sinal de que o mundo ainda existe além daquele pedaço de terra onde você está. É o escuro que cai quando o sol vai embora e você percebe de verdade que está completamente sozinha num lugar que ninguém sabe que você foi. Foi esse o escuro que me recebeu naquela primeira noite na serra. Antes do sol sumir de vez, eu precisava tomar uma decisão. Ficar do lado de fora não era opção. O vento, que tinha sido quente durante o dia, estava virando frio, com uma rapidez que a serra tem de cruel. Esse jeito de mudar de humor sem avisar, como se lembrasse que não te convidou para estar ali. Eu me levantei com dificuldade. Os joelhos reclamaram. Os pés, que eu tinha esquecido que estavam machucados enquanto estava sentada, me lembraram de cada pedra da subida assim que botei o peso neles. Fui até a casa. A porta estava entornada, não fechada, só encostada, inclinada sobre as dobradiças que tinham dobrado com o tempo. Empurrei com o ombro. Ela resistiu um pouco, como se também tivesse desistido de receber visita, e então cedeu com um gemido comprido de madeira velha. Entrei. O cheiro entrou junto comigo no nariz. Cheiro de coisa parada, de umidade que secou e secou de novo várias vezes. De tempo. Cheiro de lugar que estava esperando, mas já tinha esquecido o que estava esperando. Fiquei parada no vão da porta, até meus olhos se acostumarem com o que restava da luz. A casa era pequena. Um cômodo principal, que era sala e cozinha ao mesmo tempo. Uma divisória de madeira que separava o que devia ser o quarto. O teto de telha tinha cedido num canto, do lado esquerdo, e através do buraco eu podia ver um pedaço de céu que já estava ficando roxo. O chão era de terra batida, dura e fria. Tinha uma mesa de madeira grossa no meio, com uma cadeira só. Um fogão de lenha encostado na parede, enferrujado, mas inteiro. 2 potes de barro no canto, grandes, do tipo que guarda água. Fui até os potes. Bati levinho com os dedos na lateral do primeiro. Som oco, vazio. Fui pro segundo. Bati. O som foi diferente, mais abafado. Enfiei a mão com cuidado. Água. Não muita, mas água. Eu fechei os olhos por um segundo, com a mão dentro daquele pote, sentindo a umidade fria nos dedos, e respirei fundo. Precisei fazer isso para não chorar, porque às vezes é uma coisa pequena assim. Uma mão tocando água quando você está com sede, que desfaz tudo que você construiu de resistência dentro de si. Não chorei. Aprendi faz tempo que chorar gasta uma energia que eu não podia desperdiçar. Tirei a mão, limpei no pano que eu tinha trazido e fui examinar o resto da casa com o que sobrava de luz. Atrás da divisória de madeira, o quarto tinha um catre de ferro encostado na parede, sem colchão, só a armação de ferro com umas ripas de madeira atravessadas. Em cima das ripas, dobrado, um pedaço de cobertor de lã que o tempo tinha deixado duro e com cheiro de mofo, mas que ainda era um cobertor. No canto do quarto, embaixo do catre, tinha uma caixa de madeira. Puxei ela para fora. Abri. Tinha dentro 3 velas curtas, um rolo de barbante, uma caixa de fósforo de papel, daquelas antigas, e um vidro pequeno com uma tampa de metal enferrujada que continha, quando eu abri, um punhado de sal grosso. Sal. Eu segurei aquele vidro de sal com as 2 mãos e fiquei olhando para ele como se fosse uma relíquia. Não era nada, era sal.
mas era a diferença entre comer algo com gosto ou não comer nada com gosto nenhum. E naquele momento, essa diferença era tudo. Guardei tudo com cuidado de volta na caixa. Acendi uma das velas com os fósforos, que ainda funcionaram depois de algumas tentativas, e me sentei na borda do catre com a vela na mão, olhando para o quarto que ia ser meu. A chama balançou. O vento entrava pelo buraco do teto na outra sala. E aí veio. Não pedi que viesse, nunca peço, mas ele vem assim mesmo, de mansinho, quando a guarda baixa. Veio a imagem do Antônio. Não a imagem do velório, não aquela que eu me recuso a guardar. Veio a imagem dele numa tarde de domingo, sentado na porta de casa, consertando uma correia de couro, com o chapéu torto na cabeça e aquele jeito dele de assobiar uma música sem melodia certa, só um assobio solto que ele mesmo inventava enquanto trabalhava. Eu tinha passado por trás dele e posto a mão no ombro de passagem. Ele tinha posto a mão em cima da minha sem parar de assobiar. Esse gesto simples que na época eu nem prestei atenção, que eu dei como garantido, como se fossem ter 1000 outros domingos e 1000 outros ombros e 1000 outras mãos por cima das minhas. Não tinha. Aquele foi um dos últimos. A vela bamboleou de novo. Eu botei o cobertor de lã duro no catre, me deitei com a roupa que eu estava, enrolei o pano que tinha trazido em volta dos ombros e soprei a vela. O escuro caiu de uma vez. Não dormi de primeira. Fiquei deitada olhando para o escuro, ouvindo a serra. A serra tem um barulho próprio de noite. Não é silêncio. É uma camada de sons que de dia a gente não percebe porque o sol abafa tudo. De noite você ouve o vento passando entre as pedras com um gemido baixo. Ouve bicho no mato. Não sei que bicho, mas algo que se move e para e se move de novo. Ouve o próprio coração e ouve o pensamento. O pensamento é o pior, porque de noite, sem nada para fazer, sem nada para olhar, sem nenhuma tarefa que ocupe as mãos, o pensamento faz o que quer. E o meu não foi gentil naquela noite. Me perguntou o que eu estava fazendo ali. Me disse que eu era louca. Que uma mulher da minha idade, sozinha, sem recurso, sem experiência de cuidar de gado, sem nada, não tinha o menor direito de achar que ia conseguir alguma coisa naquele lugar. Me lembrou do seu Dirceu e da palavra que ele tinha usado, desperdício. Me lembrou dos meus próprios filhos, que moravam longe, que tinham suas vidas, que quando eu tentei pedir ajuda depois que o Antônio morreu, um disse que estava apertado. Outro disse que ia ver o que podia fazer e nunca voltou a falar. E a mais nova, que eu tinha mais esperança, disse que eu precisava ser mais forte e dar um jeito. Dar um jeito. Como se jeito fosse uma coisa que se acha quando se quer. Fiquei pensando em cada um deles no escuro. Tentei não sentir rancor. O rancor é um peso que a gente carrega no próprio peito, não no outro. Já aprendi isso. Mas tinha uma dor ali, uma dor específica de mãe que não consegue entender como gerou gente que consegue dormir sabendo que ela está passando fome. Não consigo entender até hoje. Acho que nunca vou entender. Em algum momento da madrugada, eu dormi. Sei porque acordei de repente com o coração na garganta, sem saber onde estava por alguns segundos. O escuro era completo. Meu corpo estava duro de frio e da dureza do catre. E então eu ouvi um barulho baixo vindo de fora. Um choro. Não era de gente, era de animal. Um som longo, baixo, quase como um mugido, mas mais fraco, mais cansado, como se o animal não tivesse mais fôlego suficiente para fazer barulho direito. Levantei, acendi a vela com dedos que tremiam do frio. Saí pela porta da casa enrolada no pano. O céu estava cheio de estrelas, daquelas estrelas de serra que parecem mais perto que em qualquer outro lugar, como se o céu tivesse descido um pouco. A lua era fina, mas jogava luz suficiente para eu enxergar o terreiro. Fui até o pasto e vi. A menor das 3 vacas estava caída no chão, não de lado, que seria pior. Estava com as patas dobradas embaixo do corpo, a cabeça erguida,
olhando para frente com aqueles olhos que não piscavam, mas a cabeça estava pesada. Ela a deixava cair e depois erguia de novo com um esforço que eu conseguia ver mesmo à distância. Ajoelhei do lado dela. Pus a mão no pescoço. O couro estava frio, mas embaixo eu sentia o calor do corpo ainda, o coração ainda batendo. Você não vai morrer essa noite, eu disse. Minha voz saiu estranha. Rouca de não falar com ninguém faz tanto tempo. A vaca me olhou. Aquele olho grande, escuro, que tem um mundo inteiro dentro e a gente nunca sabe o que é. Fiquei ali do lado dela, com a mão no pescoço dela, até o frio me vencer. Entrei, peguei o cobertor de lã duro, voltei e cobri o lombo dela com o que eu tinha. Depois me sentei no chão do pasto, do lado dela, enrolada só no pano, e fiquei até o sol começar a clarear o horizonte. Nenhuma das duas dormiu mais naquela noite. Quando o sol apareceu, eu estava com os olhos queimando de sono e o corpo todo doendo. Mas a vaca estava de pé. Não sei quando ela levantou. Quando eu percebi, ela estava em pé, um pouco afastada, roendo um galho seco que tinha caído da cerca. Eu olhei para ela. Ela me olhou de volta, mastigando devagar, e eu pensei, tá bom. Se ela consegue, eu também consigo. Aquela manhã, eu aprendi mais sobre mim mesma do que nos 50 e tantos anos anteriores. Aprendi que o corpo aguenta muito mais do que a cabeça deixa a gente acreditar. Aprendi que quando você não tem escolha, você cria capacidade do nada. Que a necessidade faz a gente inventar habilidade que não sabia que tinha. Encontrei um balde enferrujado perto do tanque. O tanque tinha uma mina d'água, fraca mas constante, que enchia o fundo bem devagar. Limpei o balde como pude. Busquei água para o tanque maior, que ficava num grotão atrás da casa. Uma caminhada de uns 15 minutos a pé. Fiz isso 3 vezes antes do sol ficar forte. Com o fubá que eu tinha trazido, fiz um beiju fino no fogão de lenha que acendi com galho seco. Comi metade. Guardei a outra metade para o fim do dia. Depois fui para o pasto. As vacas me olharam com desconfiança. Eram 3, a menor, que eu tinha ficado do lado a noite toda e que eu já chamava de miúda na minha cabeça. Uma mais velha, malhada, que ficava mais afastada e me encarava de lado com um olho só. E uma terceira, que tinha uma mancha branca na testa em forma de estrela. Bom dia, eu disse para elas, sentindo ridícula. Elas não responderam, claro. Mas a miúda deu um passo na minha direção. Só um, pequeno. Mas foi. Naquele primeiro dia, eu inventariei tudo que tinha. A terra era grande, maior do que eu esperava. Mas estava ressecada, o pasto ralo, o mato tomando conta das bordas. Tinha uma mangueira velha nos fundos que ainda tinha fruta verde ainda, mas tinha. Tinha uma área de terra mais baixa perto do grotão, onde a umidade do solo era diferente, mais escura, mais viva. Terra boa, terra que só precisava de cuidado. Encontrei, dentro de um paiol pequeno que eu não tinha visto na noite anterior, uma enxada sem cabo, 2 estacas de cerca, um rolo de arame velho e uma foice com a lâmina enferrujada, mas ainda com fio. Ferramentas. Pobres, velhas, enferrujadas, mas ferramentas. Sentei no chão do paiol com aquela foice no colo e comecei a limpar a ferrugem com uma pedra áspera que peguei do chão. Trabalhei por horas. Os dedos foram ficando em carne viva. Não parei, porque parar era pensar. E pensar, naquele momento, era perigoso demais. No final daquele dia, deitada de novo no catre, com os músculos gritando e as mãos enfaixadas no pano que eu tinha rasgado em tiras, eu fiz uma coisa que não fazia faz muito tempo. Eu falei com Deus. Não rezei. Não do jeito tradicional, com palavras prontas e Ave Maria. Falei mesmo, como se falasse com alguém que estava sentado no canto do quarto me ouvindo. Disse, eu não sei se o senhor está prestando atenção. Eu não sei se mereço que preste. Mas se tiver, eu só peço uma coisa. Não peço facilidade, não peço milagre. Só peço que o senhor não deixe eu desistir antes de ver o que esse lugar pode ser. O vento entrou pelo buraco do teto. A vela balançou e eu dormi. Pela primeira vez em meses, dormi de verdade.
Tem um momento quando você está no fundo que o mundo para de parecer grande e começa a aparecer só o tamanho do seu próximo passo. Não o futuro, não o mês que vem, não o ano que vem. O próximo passo. Foi assim que eu aprendi a viver naqueles primeiros dias na serra. Um passo, depois outro, sem olhar longe demais, porque longe demais ainda doía. Sem olhar para trás, porque para trás não tinha mais nada que me esperasse. Só o chão debaixo dos pés. E o que eu precisava fazer nele? A foice que eu tinha limpado da ferrugem virou minha companheira de todos os dias. Acordava antes do sol. Não por disciplina, não por vontade. Acordava porque o frio da madrugada na serra era do tipo que não deixa dormir depois de certa hora, que entra pelo cobertor de lã duro, pelos ossos, e te avisa que o dia vai começar, queira você ou não. Levantava, bebia um punhado de água do pote e ia. Os primeiros dias foram de roçar o mato que tinha tomado conta do pasto. Trabalho bruto de braço, de costas, de vontade que às vezes eu precisava inventar do zero, porque a minha própria tinha acabado. A foice pesava. Minhas mãos, que já tinham calos de anos de trabalho doméstico, foram abrindo em outros lugares, lugares que a foice encontrava que o cabo de vassoura nunca tinha chegado. Eu roçava, parava, respirava, roçava de novo. As vacas me observavam de longe. A miúda foi a primeira que chegou mais perto. Começou a pastar no rastro que eu deixava, no capim mais curto que ficava depois da foice, como se eu estivesse preparando o prato para ela. Ficava a uns 3 metros atrás de mim, a cabeça baixa, mastigando com aquela calma que só vaca tem, uma calma que é quase filosofia. Comecei a falar com ela, não tinha mais ninguém para falar. Hoje a gente vai até aquela parte do pasto ali, ó. Tá cheio de tiririca, mas embaixo da tiririca tem capim bom, eu sei que tem. Ela mastigava. Você precisa engordar, os dois de vocês precisam. Não dá para ficar assim, osso aparecendo. Ela levantava a cabeça, me olhava, abaixava de novo. Eu também preciso engordar, eu disse uma vez, e aí eu ri. Foi a primeira vez que eu ri desde que o Antônio morreu. Não foi uma risada bonita, foi uma risada pequena, meio torta, que saiu mais como um suspiro, mas foi. A miúda me olhou como se tivesse estranhado o barulho. Você nunca ouviu uma viúva rir, não? Perguntei para ela. Fica assim, não. A gente pode rir e ainda estar triste. Cabe os dois ao mesmo tempo. Eu aprendi isso faz pouco. Na primeira semana, o fubá acabou. Eu tinha racionado com cuidado, dividido em porções pequenas, me convencido de que não estava com tanta fome quando estava, mas o fubá acabou assim mesmo, como as coisas acabam quando são pouco, de repente, sem aviso, como se tivesse esperado o momento mais inconveniente para ir embora. Fiquei um dia sem comer. No segundo dia, fui até a mangueira dos fundos. As mangas ainda estavam verdes, duras, com aquele gosto que aperta a boca e corrói o estômago de quem não está acostumado. Comi 3. O estômago reclamou a noite toda, mas foi o que tinha. No terceiro dia, eu precisei descer a serra. Não queria. Descer significava voltar ao mundo que eu tinha deixado, ao mundo das pessoas que me olhavam de cima a baixo, que usavam palavras como desperdício, que me lembravam de tudo que eu não era mais e de tudo que eu não tinha mais. Mas sem comida, eu não trabalhava. Sem trabalhar, eu não plantava. Sem plantar, nem eu nem as vacas íamos durar mais 2 semanas. Desci com os pés no chinelo consertado de novo, dessa vez com um tira de couro que eu tinha tirado de uma correia velha que achei no paiol. Fui até o vilarejo mais próximo, que ficava uns 7 quilômetros da base da serra. Entrei no armazém do seu Bento, um homem baixo, barrigudo, que me conhecia de nome, mas não de intimidade. Expliquei minha situação com as palavras mais diretas que consegui. Não dramatizei, não chorei. Expus os fatos como quem apresenta uma conta. Eu estava trabalhando uma terra abandonada. Não tinha dinheiro agora, mas ia ter produção. E queria saber se ele topava me fiar um básico até eu ter como pagar. Ele me ouviu com os braços cruzados. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois disse,
Teresa, você está me pedindo para apostar em você sem ter nada para me mostrar. Estou, eu disse. Por que eu faria isso? Olhei para ele. Porque o senhor já me conhece faz 20 anos e sabe que eu nunca devi 1 centavo para ninguém. E porque aposta boa não é a que tem garantia, é a que tem pessoa certa por trás. Ele me olhou por um longo momento. Depois virou, foi até a prateleira e começou a separar coisa. Farinha, feijão, arroz, um pacote de sal, 1 litro de óleo. Não era muito, era o suficiente. Botou tudo numa sacola, pegou um caderno velho debaixo do balcão, anotou, virou o caderno para mim e disse: assina aqui. Assinei. Peguei a sacola. Obrigada, seu Bento. Não me decepciona, ele disse, já virando as costas. Saí do armazém com aquela sacola no braço e tive que parar na calçada por 1 segundo, porque as pernas tinham ficado bambas. Não de fraqueza, de alívio. Do tipo de alívio que dói um pouco porque vem depois de uma tensão que você estava segurando sem perceber. Não chorei ali, mas quase. Na subida de volta com a sacola pesando no braço, parei no meio do caminho para descansar numa pedra grande que ficava numa curva da trilha. Enquanto estava sentada, olhando para o vale lá embaixo, algo me chamou a atenção. Uma planta. Crescendo numa fresta da pedra do nada, sem terra aparente, sem água aparente. Uma planta pequena, de folha verde escura, que não devia ter nenhuma condição de estar ali, mas estava. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. Depois peguei a sacola e continuei subindo, mas aquela planta ficou comigo, ficou como um recado que eu não tinha pedido, mas que precisava receber. Que coisa viva encontra jeito de ser viva nos lugares mais improváveis, que não precisa de condição perfeita, só precisa de teimosia. Voltei para casa no fim da tarde, guardei as compras, fiz uma panela de feijão com arroz que cheirou tão bem cozinhando que eu fiquei perto do fogão só para sentir o cheiro enquanto esperava. Comi devagar, com cuidado, saboreando cada colherada como se fosse a última, que de certo modo era, porque quando você passou dias com manga verde no estômago, feijão com arroz vira banquete. Depois de comer, quando o sol tinha sumido e eu estava acendendo a vela para iluminar a casa, resolvi terminar de examinar o cômodo que eu ainda não tinha explorado direito. Tinha um armário de madeira num canto do quarto que eu tinha aberto no primeiro dia, mas não tinha examinado com cuidado porque estava escuro. Voltei para ele com a vela na mão. Abri as portas. Roupas velhas dobradas que eu já tinha visto. Um chapéu de palha com a aba quebrada. Uma caixa de sapato fechada que eu tinha deixado para depois. Peguei a caixa. Sentei no catre. Abri. Dentro não tinha sapato. Tinha papéis, documentos, dobrados com cuidado, amarelados pelo tempo. Fotografias antigas, preto e branco, de pessoas que eu não conhecia. E embaixo de tudo, envolto num pedaço de tecido de saco de estopa, amarrado com barbante, um caderno de capa preta, daqueles de anotar conta, mas que quando eu abri não tinha conta nenhuma. Tinha escrita, uma letra miúda, inclinada para a direita, densa, que cobria as páginas sem deixar margem, como se quem escreveu tivesse medo de desperdiçar espaço. Aproximei a vela. Na primeira página, no topo, estava escrito: Hermínio Custódio da Silva. Minhas anotações, para quem vier depois de mim, se é que alguém vem. Eu parei. O velho Hermínio, o dono da terra, o homem que tinha morrido sem herdeiro que prestasse, segundo a dona Lourdes, estava ali, nas páginas daquele caderno, ainda. Virei a página com cuidado, como se o papel fosse quebrar, ou como se eu tivesse abrindo algo que não devia, entrando num lugar sem ser convidada, e comecei a ler. O velho Hermínio tinha comprado aquela terra com 40 anos, depois de décadas trabalhando em fazenda dos outros. Tinha construído a casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo de adobe que ele mesmo socou. Tinha cavado o caminho para a mina d'água. Tinha plantado a mangueira e tinha criado gado. Não muito,
Nunca teve muito, mas o suficiente para viver com dignidade, palavra que ele usava várias vezes no caderno, dignidade, como se fosse a coisa mais importante que um homem podia ter. Nas páginas do meio, o caderno mudava de tom, ficava mais lento, mais cansado. A letra, que no começo era firme, ia ficando tremida à medida que as páginas avançavam. Ele escrevia sobre a velhice, sobre os filhos que foram embora e não voltaram, sobre a mulher que tinha morrido antes dele e que ele sentia falta de um jeito que não tinha a palavra certa. Saudade é uma palavra pequena demais para o que eu sinto, ele escreveu numa das páginas. Saudade parece algo que passa. Isso aqui não passa. Só fica mais fundo. Eu tive que parar de ler por um momento. Botei o caderno no colo, olhei para a chama da vela e respirei, porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. Continuei. E foi nas últimas páginas que eu encontrei o que mudou tudo. Não de um dia para o outro. Não como um raio. Mudou do jeito que as coisas importantes mudam. Devagar, enquanto a gente lê e vai entendendo. O velho Hermínio, nas últimas entradas do caderno, escrevia sobre a terra, sobre uma parte específica dela. O baixio do grotão, ele chamava. A mesma área que eu tinha percebido, a terra mais escura perto da mina d'água. Ele escrevia sobre o que tinha feito ali, sobre como tinha descoberto, por tentativa e erro ao longo de décadas, que aquela terra respondia de um jeito diferente, que capim plantado ali crescia mais rápido, mais alto, mais nutritivo, que as vacas que pastavam ali ficavam melhores mais rápido que as que ficavam no resto do pasto. Não sei explicar o porquê, ele escrevia. Só sei que a terra ali tem algo, uma força. Talvez seja a água da mina que vem de fundo e traz mineral que a gente não vê. Talvez seja outra coisa, mas quem tiver essa terra e souber usar aquele baixio vai ter o melhor gado da região. Eu tive, por anos tive. Virei mais uma página, e ali, desenhado à mão, com uma precisão surpreendente para um homem que devia ter pouco estudo, estava um mapa da propriedade, com cada detalhe marcado, a casa, o paiol, o tanque, a mangueira, o pasto. E no canto inferior, circulado 2 vezes com uma caneta diferente, mais grossa, como se tivesse voltado para marcar de novo, para ter certeza. O baixio do grotão. Aqui é onde tudo começa. E embaixo do mapa, numa caligrafia diferente das outras páginas, mais lenta, como se tivesse sido escrita com muito esforço. Não deixa essa terra morrer. Ela tem mais vida do que parece. Igual a você, quem quer que você seja, que chegou até aqui. Eu li essa frase 3 vezes. Depois abaixei o caderno. A vela estava quase no fim, a chama pequena e dançante. Eu olhei para ela até ela apagar sozinha. E no escuro, com o caderno do velho Hermínio no colo, eu fiz uma coisa que não fazia desde que era criança. Chorei de verdade. Não o choro contido, engolido, que eu tinha aprendido a fazer. O outro. O que vem do fundo e sobe com força e sacode o peito e não pede licença. Chorei pelo Antônio. Chorei pelos filhos que não vieram. Chorei pela fome e pela humilhação e pela palavra desperdício. Chorei por aquele velho que tinha morrido sozinho naquela casa esperando alguém que nunca chegou. Chorei por mim. Não de tristeza só, de alívio também. De algo que eu não sabia nomear na hora, mas que eu entendo agora. Era gratidão. Gratidão de ter chegado. Gratidão de ter encontrado aquele caderno, gratidão de estar ali, viva, naquela casa pequena no alto da serra, quando tantas vezes eu tinha chegado perto de não estar mais em lugar nenhum. Quando o choro passou, eu me senti mais leve do que em muito tempo, não resolvida, não curada, não transformada de uma vez, que isso não existe de verdade, só nas histórias que a gente conta para as outras pessoas, mas mais leve, como se eu tivesse largado um peso que eu nem sabia que estava carregando. Me deitei. Abracei o caderno do velho Hermínio contra o peito, como se fosse um presente que era. E antes de dormir, eu disse em voz baixa para o escuro:
Eu não vou deixar essa terra morrer, seu Hermínio. O senhor pode ficar sossegado. O vento da serra passou pelo buraco do teto, frio e manso ao mesmo tempo, como uma resposta. Tem gente que não suporta ver outra pessoa levantando. Não porque sejam maus por natureza, pelo menos não todos, mas porque quando você levanta, você lembra para eles que eles poderiam ter levantado também. E essa lembrança dói de um jeito que a inveja disfarça muito bem. Aprendi isso na prática, do jeito mais duro que existe. Na manhã seguinte ao dia em que encontrei o caderno do velho Hermínio, eu acordei diferente, não transformada. Já disse que isso não existe de repente, mas diferente de um jeito específico, como quando você estava carregando algo no escuro sem saber o que era, e alguém acende uma luz e você vê que o peso tinha forma, tinha nome, tinha começo e tinha fim. O caderno tinha me dado isso: forma, nome, direção. Levantei antes do sol, bebi água, comi uma tigela de arroz que tinha sobrado da noite anterior e fui direto para o baixio do grotão com a enxada sem cabo que eu tinha encontrado no paiol. O cabo eu tinha feito. Passei 2 dias antes tentando. Cortei um galho de madeira dura que tinha caído perto da cerca. Aparei com a faca do Antônio. Lixei com pedra áspera até encaixar no olho da enxada. Não ficou perfeito. Ficou torto, um pouco mais curto do que devia. Mas funcionava. Cheguei no baixio com a primeira luz do dia. E ali, com a luz nascente batendo naquela terra escura, eu entendi o que o velho Hermínio tinha tentado descrever no caderno. A terra ali era diferente. Você sente na enxada. Quando a enxada entra numa terra seca e dura, ela bate, resiste, pede força. Naquele baixio, a enxada entrava com uma facilidade que surpreendeu meu próprio braço no primeiro golpe. A terra era úmida por dentro, escura, com aquele cheiro de coisa viva que terra boa tem. Cheiro de raiz e de mineral e de tempo guardado. Terra que estava esperando. Trabalhei aquela manhã inteira sem parar. Abri sulcos com a enxada, limpei o mato invasor que tinha tomado as bordas, desviei um fio da mina d'água para molhar o que eu tinha preparado e plantei. Não tinha semente comprada, tinha o que a própria terra me deu. Capim colhido de touceiras que ainda cresciam vigorosas perto da mina, mudas que eu replantei com cuidado, espaçadas como o velho Hermínio descrevia no caderno, 1 palmo entre cada muda, não mais, não menos, deixa elas se tocarem quando crescerem. Plantei o dia todo. Quando o sol começou a cair e eu finalmente parei, olhei para trás para o que eu tinha feito. Não era muito. Era um pedaço pequeno de terra preparada. Mudas finas enfileiradas que de longe não impressionava ninguém. Mas era meu. Era o primeiro coisa que eu tinha criado desde que o Antônio morreu. E as vacas, que tinham me seguido até o baixio e ficado pastando nas bordas o dia todo, estavam ali, me olhando, mastigando com aquela calma filosófica que eu já tinha aprendido a amar. Tá vendo? Eu disse para a miúda. A gente começou. As semanas que se seguiram foram as mais duras e as mais cheias ao mesmo tempo. Duras no corpo. Acordar cedo, trabalhar até escurecer, carregar água, roçar, plantar, consertar a cerca que caia, buscar lenha, cozinhar o mínimo, dormir o suficiente para poder levantar de novo. O corpo foi ficando mais forte sem que eu percebesse, do jeito que o trabalho verdadeiro fortalece, não de academia, mas de necessidade, de músculo que é obrigado a crescer porque o serviço não espera. E cheias de uma coisa diferente que eu demorei a identificar. Propósito. Eu tinha um motivo para levantar todo dia. Não era grande, não era glamouroso, era capim, era vaca, era terra, mas era real, era meu. E tinha muito tempo que eu não tinha nada que fosse exclusivamente meu de cuidar. O capim do baixio começou a crescer na 2ª semana. Primeiro um verde tímido, quase imperceptível, que você só via se abaixasse e olhasse de perto. Depois mais alto, mais denso, mais rápido do que eu tinha visto capim crescer em qualquer outro lugar. O velho Hermínio tinha razão. Aquela terra tinha algo. Levei as vacas para o baixio quando o capim já estava no joelho.
A miúda foi primeiro, como sempre, enfiou a cabeça no capim novo e começou a comer com uma urgência que me partiu o coração de alegria, porque urgência de comer é sinal de que o animal quer viver, e ela estava querendo. As outras duas vieram logo atrás. Fiquei sentada numa pedra na borda do baixio, olhando as 3 vacas pastarem no capim que eu tinha plantado, e senti uma coisa no peito que eu precisei de um tempo para nomear. Orgulho, não o orgulho vaidoso, o outro, o orgulho quieto de quem fez algo com as próprias mãos e viu funcionar. Foi mais ou menos nessa época que a notícia chegou ao vilarejo. Eu não sei como essas coisas se espalham. Sempre soube que se espalham, que o interior tem esse jeito de saber de tudo sem que ninguém pareça ter contado para ninguém, mas nunca entendi o mecanismo. É como se o vento carregasse. O fato é que na 3ª semana, quando desci para buscar mais mantimento no armazém do seu Bento, as pessoas me olhavam diferente. Não todo mundo, mas alguns. Tinha os que olhavam com curiosidade, aquele olhar de quem ouviu uma história e quer ver se bate com a pessoa na frente. Tinha os que olhavam com algo mais próximo de respeito, um aceno de cabeça, um bom dia mais demorado. E tinha os que olhavam com outra coisa. Eu reconheci esse olhar. É o olhar de quem está calculando. Ele se chamava Gilberto. Gilberto Marques, homem de uns 60 anos, dono de uma fazenda grande na base da serra, do tipo que sempre teve mais do que precisava e ainda assim sempre quis mais. Eu o conhecia de vista. Ele conhecia a mim da mesma forma. Nunca tínhamos trocado mais que um cumprimento. Ele me parou na saída do armazém. Grande, chapéu de couro, aquele jeito de ficar de pé que os homens que têm terra têm, como se o chão fosse deles onde quer que pisem. Teresa. Disse meu nome como quem diz uma afirmação, não um cumprimento. Gilberto. Respondi do mesmo jeito. Tô sabendo que você subiu lá na terra do velho Hermínio. Subi. Tá morando lá? Tô trabalhando lá. Ele sorriu. O tipo de sorriso que não chega aos olhos. Trabalhando. Repetiu a palavra como se tivesse graça nela. Teresa, aquela terra não tem registro claro. Hermínio morreu sem deixar documento em ordem. Situação complicada. Eu o olhei. Situação que eu vou resolver na hora certa. É que eu tenho interesse naquela área faz tempo. Ele disse isso com uma leveza proposital, como quem menciona algo sem importância. Toparia conversar sobre um acordo. Você me passa o que tiver de documento, eu resolvo a situação legal e te dou uma compensação pelo trabalho que já fez. Fiz uma pausa. Não porque estava considerando, mas porque aprendi que resposta dada rápido demais parece desespero, e eu não ia deixar esse homem me ver desesperada. Não tenho interesse em acordo, Gilberto, disse com calma, mas obrigada pela oferta. O sorriso dele mudou. Não sumiu. Só ficou mais fino. Pensa bem, mulher sozinha naquele lugar, sem documento, sem recurso, situação frágil. Às vezes é melhor aceitar o certo do que perder o tudo. Eu ajustei a sacola no braço. Boa tarde, Gilberto. E virei as costas. Subi a serra com o coração acelerado e os dentes cerrados, mas com as costas retas, com as costas sempre retas. Porque isso eu tinha decidido faz tempo, que me dobrariam pelo peso, mas não me dobrariam pela vergonha. Naquela noite, abri o caderno do velho Hermínio de novo. Fui direto para os documentos que estavam na caixa de sapato que eu tinha guardado sem examinar direito. Peguei um por um, abri com cuidado e fui lendo à luz da vela. A maioria era coisa antiga, sem valor. Receitas de remédio caseiro. Uma carta de alguém que assinava como irmã, datada de 40 anos atrás. Uma nota de compra de gado desbotada. Mas no fundo da pilha, dobrado em 4, estava um documento diferente. Papel timbrado, assinatura de cartório, escritura. A escritura da terra, em nome de Hermínio Custódio da Silva, com o registro do cartório da cidade, datada de 38 anos atrás. Eu li aquele documento 3 vezes seguidas, cada vez mais devagar. A terra estava registrada, com descrição diária, de confrontantes, de tudo que um documento precisa ter.
E no rodapé, numa parte que eu quase não vi porque estava desbotada, tinha uma cláusula que o tabelião tinha escrito na época, daquelas cláusulas que os documentos antigos às vezes têm, sobre sucessão em caso de morte sem testamento e sem herdeiro direto declarado. Não entendi tudo o que estava escrito. A linguagem jurídica é feita para confundir quem não tem estudo, mas entendi o suficiente. Aquela terra tinha um processo legal possível. Não era perdida. Não era de ninguém à toa. Tinha caminho. Dobrei o documento com o mesmo cuidado com que ele tinha sido dobrado antes, coloquei de volta na caixa e a caixa guardei debaixo do catre, enterrada 1 palmo no chão de terra batida. Depois apaguei a vela e fiquei pensando no Gilberto Marques no escuro. Situação frágil, ele tinha dito. Eu era frágil. Sempre fui. Nunca fingi que não era. Frágil não é o mesmo que fraca. Frágil é quem pode quebrar, mas escolhe não quebrar. Fraca é quem já desistiu de escolher. Eu não tinha desistido. Na semana seguinte, algo aconteceu que eu não esperava. Desci a serra numa quinta-feira para buscar água em balde maior que eu tinha conseguido emprestado do seu Bento. E no caminho, na metade da descida, encontrei alguém subindo. Uma menina. Não era menina de idade, era moça, uns 20 e poucos anos, miúda, com uma trouxa nas costas e um ar de quem estava indo para algum lugar sem ter certeza de que devia ir. A gente se olhou no meio da trilha. "A senhora é a Teresa?" Ela perguntou. "Sou. Quem é você?" "Me chamo Andresa." Ela devia ter me olhado hesitar, porque completou logo. "Sou neta da Dona Lourdes, a mulher das ervas, a que tinha me contado sobre a terra. Vovó me pediu para vir ver se a senhora precisava de ajuda." Andresa disse isso olhando para o chão, um pouco envergonhada, como quem não sabe se a oferta vai ser bem recebida. Ela disse que a senhora subiu sozinha e que alguém precisava ao menos aparecer. Eu fiquei olhando para ela por um momento, pensando em recusar, porque aprendi a não depender. Aprendi que dependência cria dívida e dívida cria obrigação, e obrigação às vezes pesa mais que a solidão. Mas eu olhei para aquela moça que tinha subido uma trilha íngreme por causa de um pedido da avó, e pensei no velho Hermínio escrevendo sozinho naquele caderno por anos, sem ter com quem dividir o que sabia. Pensei que talvez recusar ajuda, quando ela vem de lugar verdadeiro, também seja um tipo de orgulho que custa caro. "Sabe ordenhar vaca?" perguntei. Ela ergueu os olhos. Sorriu um sorriso torto que me lembrou o meu próprio. "Aprendi com minha mãe." "Então sobe." Andresa ficou 3 dias. 3 dias que valeram por 3 semanas de aprendizado. Ela sabia de gado mais do que eu. Sabia identificar quando o animal estava com problema. Sabia as ervas que a Dona Lourdes usava para tratar infecção de úbere. Sabia como fazer a ordenha sem machucar a vaca e sem desperdiçar leite. E foi ela que me deu a notícia que eu precisava ouvir. Na segunda tarde, depois de ordenharmos a malhada, que foi a primeira das 3 a dar leite em quantidade, Andresa ficou olhando para o balde e disse: "A senhora sabe o quanto esse leite vale?" "Sei que vale alguma coisa. Vale mais do que alguma coisa." Ela me olhou com aquela seriedade de quem vai dizer algo importante. "Tem uma cooperativa que abriu no município faz 6 meses. Estão comprando leite de produtor pequeno, preço justo, pagamento quinzenal. Vovó me falou. Eu fui lá ver." Eu olhei para o balde de leite, para o leite branco e espesso que a malhada tinha dado depois de semanas pastando no capim novo do baixio. E pela primeira vez, desde que subi aquela serra, eu enxerguei além da sobrevivência. Enxerguei possibilidade. Andresa foi embora na 3ª manhã, mas antes de sair, me deixou um papel com o endereço da cooperativa e o nome da pessoa responsável. "A senhora vai lá, Teresa," ela disse com a trouxa nas costas, já na beira da trilha. "Leva uma amostra do leite. Você vai ver." "Obrigada, Andresa," eu disse. "Agradece sua avó." "Vovó disse que não precisa agradecer. Disse que a senhora fez por ela uma vez, anos atrás, e que ela nunca esqueceu." Eu tentei lembrar. Não consegui identificar o momento específico,
Mas aprendi que é assim que funciona, que a gente planta sem saber, em momentos que parecem pequenos demais para importar, e colhe quando menos espera, em lugares onde nunca imaginou que a semente tinha chegado. Fiquei na beira da trilha, olhando Andresa descer até sumir entre as pedras. Depois virei para a propriedade, para as vacas que me esperavam no pasto, para a terra que estava respondendo, para a casa pequena que estava começando a ter cheiro de habitada de novo. E disse em voz alta para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo: Gilberto Marques, você apostou na pessoa errada. O vento da serra levou a frase serra abaixo. Eu espero que ele tenha chegado. Tem coragem que não parece coragem. Não tem músculo. Não tem grito. Não tem aquele momento dramático que a gente vê nas histórias e pensa, ali foi onde ela virou herói. A coragem que eu tive naquele dia era do tipo miúdo, do tipo que você engole junto com o café ralo da manhã, que você bota no bolso junto com o documento dobrado, que você carrega morro abaixo, sem deixar aparecer no rosto, porque se aparecer no rosto, você sabe que vai rachar. Era a coragem de uma mulher de cabelo branco, mão calejada e chinelo consertado com couro, descendo uma serra com um vidro de leite e uma escritura velha, indo enfrentar um mundo que nunca foi muito gentil com mulheres como eu. Mas eu fui. Acordei naquela manhã antes de tudo, antes do vento, antes dos pássaros, antes até do próprio sol, que naquele dia pareceu demorar mais que o normal, como se também estivesse com preguiça de encarar o que vinha. Ordenha primeiro, sempre ordenha primeiro. A malhada já estava me esperando perto da cerca. O Uber cheio, aquele jeito dela de ficar balançando levemente o rabo quando me via chegar, que eu tinha aprendido a reconhecer como o jeito dela de dizer bom dia. Ordenha demorou mais que o normal, porque eu queria o leite limpo, sem uma impureza, coado 2 vezes no pano mais limpo que eu tinha, guardado no vidro maior que o seu Bento tinha me emprestado, junto com as últimas compras. Olhei para o vidro cheio, leite branco, denso, com aquela cor que leite de vaca boa tem, não aquela cor aguada de animal mal alimentado, mas branco de verdade, encorpado. 8 meses atrás aquelas vacas mal ficavam em pé. Segurei o vidro com as 2 mãos e fiquei assim por um instante, sentindo o peso dele, o frio do vidro contra as palmas calejadas. Depois botei na sacola com cuidado de quem carrega algo que custou muito. Fui até o quarto. Peguei a caixa de sapato debaixo do catre. Tirei a escritura. Dobrei de novo com cuidado. Coloquei num envelope que eu tinha pedido ao seu Bento sem explicar porquê. Botei o envelope dentro da blusa, do lado do peito. Não era por drama. Era porque não tinha bolso seguro na roupa que eu tinha. E aquele documento não podia se molhar, não podia amassar mais do que já estava, não podia se perder de jeito nenhum. Saí da casa. Parei no terreiro por um segundo, olhando para a propriedade. As vacas no pasto. O capim do baixio verde e alto. A mangueira com fruta que já estava começando a amadurecer. A casa pequena com fumaça fina, ainda saindo do fogão que eu tinha deixado aceso baixinho. Um lugar que 2 estações atrás não era nada. Agora era alguma coisa. Agora era meu. Virei e desci a serra. O caminho até a cidade levou 3 horas. Não a cidade grande, a sede do município, que ficava a 40 quilômetros de distância, e eu não tinha como chegar. A cidade pequena, o vilarejo crescido que tinha prefeitura, cartório, farmácia e, segundo o papel que Andresa tinha me deixado, a cooperativa. Fui a pé até a base da serra. Da base peguei carona com um caminhão de entrega que passava na estrada, motorista jovem que não fez pergunta e me deixou na entrada do vilarejo com um aceno de cabeça. Agradeci. Entrei no vilarejo. Conhecia aquele lugar de toda a vida, mas naquele dia ele parecia diferente. Ou eu era diferente, que é mais provável. O lugar era o mesmo. A praça com a igreja de pedra no centro, o comércio de um lado e do outro da rua principal, as pessoas que se conhecem de nome e de família e de história.
mas eu entrava agora com o vidro de leite na sacola e a escritura no peito. E isso mudava o peso dos meus passos. Fui primeiro ao cartório. O cartório era numa sala pequena, de frente para a praça, com uma escrivaninha grande, prateleiras cheias de livros encadernados e um ventilador de teto que girava devagar, sem fazer muito efeito. Atrás da escrivaninha estava uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, óculos redondos, que ergueu os olhos quando eu entrei com aquele ar de quem atende muita gente e aprendeu a classificar rápido. Vi no olhar dela o momento da classificação. Mulher velha, roupa simples, chinelo, sem advogado, senhora marcada. O olhar ficou educado, mas ficou também com aquela reserva que os lugares de documento têm com quem não parece ter documento. Bom dia, eu disse com voz clara. Preciso de orientação sobre regularização de imóvel rural com escritura antiga. Ela piscou. A reserva diminuiu um pouco. Não pela minha roupa, pela forma como eu falei. Aprendi faz tempo que você pode estar de chinelo consertado, com couro de correia, e ainda assim falar com precisão, e que a precisão das palavras abre portas que a roupa não abre. Pode sentar, ela disse, e o tom tinha mudado. Me mostra o que a senhora tem. Tirei o envelope do peito. Abri com cuidado. Estendi a escritura sobre a escrivaninha. Ela pegou, colocou na frente dos óculos, começou a ler. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois, ergueu os olhos para mim. Essa escritura é do cartório daqui, ela disse, com algo diferente na voz agora. É antiga, mas é válida. O registro existe. Eu sei, disse eu. A senhora tem relação com Hermínio Custódio da Silva? Estou ocupando e trabalhando a propriedade desde que ele morreu, sem herdeiro que a reclamasse. Respondi. Quero saber qual é o caminho legal para regularizar minha situação. Ela me olhou por um momento. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Meu avô conheceu o velho Hermínio. A voz dela tinha ficado mais pessoal, menos de cartório. Bom homem. Todo mundo aqui lamentou quando ele foi. Ficou sozinho no final, você sabe. Eu sei, eu disse. Li o caderno que ele deixou. Ela inclinou a cabeça. Tem um instituto jurídico chamado Uso Capião. Ela começou, juntando as mãos sobre a mesa. Para imóvel rural, com posse mansa e pacífica, trabalho de cultivo, sem oposição. O caminho existe, não é rápido, não é simples, mas existe. Uso Capião. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas naquele momento ela soou como a palavra mais bonita que eu já ouvi. Me explica o que eu preciso fazer, eu disse, e ela explicou. Durou 1 hora. Eu ouvi cada palavra com a concentração de quem sabe que não pode perder nada, que não tem como pedir para repetir 2 vezes, que precisa guardar tudo porque talvez não tenha como voltar tão cedo. Quando saí do cartório, eu tinha uma lista na cabeça, longa, cheia de etapas que eu não sabia como cumprir ainda. Documentos que precisava levantar, prazos, testemunhos de pessoas que podiam confirmar minha ocupação da terra. Difícil, mas possível. E possível era tudo o que eu precisava. Da cartório fui à cooperativa. Era numa rua lateral, num galpão simples com uma placa azul e branca na frente. Entrei. Cheirava a leite e a desinfetante. Cheiro limpo de lugar que lida com alimento de jeito sério. Na recepção, um rapaz jovem me recebeu. Expliquei que era produtora rural, que tinha gado, que tinha interesse em associação. Ele me olhou com a mesma reserva do cartório. Só que diferente, não era reserva de classe, era reserva de dúvida técnica. A senhora tem quantas vacas em produção? Perguntou. 1 em produção plena, 2 em desenvolvimento. Respondi. Mas o rebanho vai crescer. Volume atual? Eu tirei o vidro da sacola e coloquei na mesa. Ele olhou para o vidro, pegou, examinou. Abriu a tampa, cheirou com a seriedade de quem sabe o que está cheirando. Ergueu os olhos. De onde é esse leite? Do alto da serra. Propriedade com pastagem no baixio de mina natural. Terra do velho Hermínio, que quem é daqui conhece. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Espera um momento, ele disse. Levantou e foi para uma sala dos fundos.
Voltou com uma mulher mais velha, 50 e poucos anos, cabelo curto grisalho, jaleco branco, ar de quem toma decisão sem precisar pedir opinião para ninguém. Ela pegou o vidro, examinou, cheirou. Depois foi até um aparelho pequeno numa bancada, abriu o vidro, colocou algumas gotas num recipiente e ajustou um equipamento que eu não conhecia. Ficou olhando para o resultado por um momento, depois me olhou. Esse é um dos melhores teores de gordura que eu vi em leite de pequeno produtor nessa região. Ela disse direto, sem enfeite. O que essa vaca está comendo? Capim de baixio de mina natural, propriedade no alto da serra. Eu conheço aquela terra, ela disse, e havia algo na voz dela, um reconhecimento antigo. Era do Hermínio. Era. Agora é minha. Ela me olhou com um olhar longo e avaliativo que eu aguentei sem desviar os olhos. Depois estendeu a mão. Sou a Conceição, diretora técnica da cooperativa, disse. Vamos conversar. Conversamos por 2 horas. Conceição era mulher de número e de detalhe, do tipo que não promete o que não pode cumprir e não aceita o que não fecha conta. Mas era também alguém que conhecia a realidade do pequeno produtor, que tinha crescido em família de roça, que sabia o que era trabalhar com o que sobrava. Ela me explicou como funcionava a cooperativa. Coleta quinzenal, pagamento na semana seguinte à coleta, preço baseado na qualidade do leite, não só no volume. E então, ela disse algo que eu precisei repetir mentalmente 2 vezes para acreditar. Com esse teor de gordura, o leite da sua propriedade vai entrar na categoria Premium. O preço por litro é 23% acima da tabela básica. 23%. Eu não disse nada por um momento. Fiz a conta na cabeça, da forma que eu conseguia, multiplicando o que a malhada produzia por dia, imaginando quando as outras 2 entrassem em produção plena, imaginando o rebanho crescendo como eu planejava. Não era fortuna, mas era renda real, quinzenal, suficiente para pagar o seu bento, suficiente para comprar o que precisava, suficiente para investir de volta na terra, suficiente para existir com dignidade. Aquela palavra que o velho Hermínio usava tanto no caderno. Assinei o termo de interesse naquele mesmo dia. Saí da cooperativa com o sol já alto e o estômago vazio, porque tinha esquecido de comer alguma coisa desde o café ralo da manhã. Fui até uma padaria pequena na praça. Comprei um pão com manteiga e um copo de leite com dinheiro que o seu Bento tinha me dado como adiantamento informal. Ele tinha seus modos rígidos, mas tinha também uma generosidade que ficava escondida atrás deles. Sentei num banco da praça para comer. E foi ali, naquele banco, mastigando aquele pão com manteiga com o sol batendo na minha cara, que eu vi o Gilberto Marques. Ele saía de um escritório no lado oposto da praça, o escritório do único advogado do vilarejo, e quando ele me viu sentada naquele banco, ele parou por um segundo. Os olhos dele foram até a sacola que eu carregava, para o meu rosto, de volta para a sacola. E eu vi o momento em que ele entendeu que eu não tinha descido a serra de mãos vazias. Não falamos, não foi necessário. Ele continuou andando. Eu continuei comendo meu pão. Mas antes de ele dobrar a esquina, eu disse, não alto, quase para mim mesma. Pode procurar advogado à vontade, Gilberto. Eu já fui ao cartório. Não sei se ele ouviu, mas eu ouvi. E foi o suficiente. A volta foi mais longa que a ida. Peguei carona só até a base da serra. O resto tive que subir a pé, com a sacola vazia e os pés que começaram a lembrar de cada pedra antes mesmo de chegar na metade. Mas a cabeça estava diferente da cabeça com que eu tinha descido. Eu tinha saído com medo e voltado com plano. Tem muita diferença. Na metade da subida, parei na pedra grande da curva, onde eu sempre parava para descansar. Me sentei. Olhei para o vale. Lembrei de quando eu tinha parado ali na primeira subida, meses atrás, com a visão escurecendo, pensando que era ali que eu ia cair e ninguém ia saber. Era a mesma pedra, o mesmo vale, o mesmo sol descendo para o outro lado, mas eu era outra. Não sei explicar de que forma.
Não tinha engordado muito, não tinha ficado rica, não tinha resolvido tudo. Ainda tinha processo para abrir, dívida para o seu bento, telhado para consertar, rebanho para ampliar, documentação que ia demorar. Mas eu tinha saído sozinha de dentro de uma vida que estava me engolindo e tinha chegado num lugar que não era de ninguém e estava fazendo ele ser meu, com enxada torta, com foice enferrujada, com cobertor duro e pote de água e caderno de um homem morto que tinha me ensinado o que eu precisava saber. Não era milagre, era escolha repetida todo dia, quando a vontade de desistir era maior que a vontade de continuar. Levantei da pedra, continuei subindo, e quando cheguei no alto e vi as 3 vacas no pasto e o capim verde do baixio e a fumaça fina ainda saindo do fogão, eu parei no meio do terreiro e respirei fundo. O ar da serra tem um cheiro que não existe em outro lugar. Cheiro de pedra e de mato e de vento que veio de longe, cheiro de lugar que resiste, cheiro de começo. Naquela noite, antes de dormir, abri o caderno do velho Hermínio pela última vez. Tinha uma última página que eu ainda não tinha lido. Não sei por que não tinha lido antes. Acho que tinha medo. Do mesmo jeito que a gente às vezes adia o último capítulo de uma história boa porque sabe que depois dele não tem mais. Abri. A letra estava mais trêmula que em qualquer outra página, mais lenta. As palavras tinham espaço entre elas, como se cada uma tivesse custado. Estou velho e sei que não vou ficar muito mais. A terra vai ficar, as vacas vão ficar, se tiverem alguém que cuide, e esse caderno vai ficar. Não sei quem vai ler, não sei se alguém vai ler, mas se você chegou até essa última página, é porque você ficou. É porque você não desistiu. E se você não desistiu até aqui, você não vai desistir mais. Eu passei a vida toda achando que ia morrer sem ter deixado nada. Agora acho que talvez eu deixe. Não filho, não parente, mas terra. E quem cuida da terra deixa coisa também. Cuida bem, que ela cuida de você de volta. Hermínio. Dobrei o caderno. Fiquei olhando para o teto no escuro por um longo tempo. Depois disse em voz baixa, para aquele quarto que tinha sido dele e agora era meu. Obrigada, seu Hermínio, pelo caderno, pela terra, pela última página. O vento entrou pelo buraco do teto, frio e gentil, como sempre, como uma resposta. Tem uma hora do dia na serra que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É aquela hora entre o escuro e o claro, quando o céu ainda não decidiu se vai ser noite ou manhã, quando as estrelas estão apagando uma por uma como velas no fim da missa, e o horizonte começa a ganhar uma cor que não é azul, nem roxo, nem laranja, é as 3 coisas ao mesmo tempo, misturadas com aquela luz fina que ainda não tem nome. Eu acordo nessa hora todos os dias, não porque preciso, não porque o serviço não pode esperar mais 30 minutos, Acordo porque aprendi a gostar desse momento, porque nele, antes do dia começar com tudo que o dia traz, antes das vacas, antes do capim, antes dos números e das contas e das decisões, tem um silêncio que é só meu. E nesse silêncio eu me lembro de onde eu vim. Não para sofrer, não para me punir, para não esquecer, porque quem esquece de onde veio perde a medida do quanto chegou. Faz 1 ano e 4 meses que eu subi aquela serra pela primeira vez. Deixa eu te contar o que existe lá em cima hoje. O pasto do baixio cresceu além do que eu imaginei. Não era mais aquela faixa pequena de terra preparada com enxada torta. Era uma área generosa, verde o ano todo por causa da mina, cortada em piquetes que eu aprendi a fazer depois de ler num folheto da cooperativa sobre rotação de pastagem. As vacas pastavam num piquete enquanto o outro descansava e crescia. Sistema simples, eficiente, do tipo que funciona porque respeita o tempo da terra, não tenta apressar o que não pode ser apressado. As 3 vacas viraram 7. A Conceição da cooperativa me apresentou a um programa do governo para pequeno produtor rural, financiamento com juro baixo, que eu fui atrás com a documentação que a moça do cartório me ajudou a organizar.
Comprei 4 novilhas de uma fazenda que estava reduzindo o rebanho. Animais jovens, saudáveis, que chegaram magros da viagem e em 3 meses de pasto do baixio já estavam irreconhecíveis. O velho Hermínio tinha razão sobre aquela terra. Tinha algo nela. Eu ainda não sei explicar o quê. Talvez seja o mineral que vem da mina, como ele suspeitava. Talvez seja outra coisa, uma coisa que a ciência ainda não nomeou e que a terra sabe, mas não conta. O que eu sei é que o leite que eu entrego para a cooperativa é consistentemente o de maior teor de gordura da região. A Conceição já me disse isso 3 vezes, com aquele jeito dela de falar que é elogio, mas parece relatório. Eu recebo como elogio de qualquer forma. A casa não tem mais buraco no teto. Consertei com a ajuda do Raimundo, um senhor do vilarejo que faz serviço de telhado e que topou trabalhar em troca de leite e de uma pequena parte em dinheiro quando eu tivesse. Acordo que ele mesmo propôs e que eu aceitei com gratidão e com a promessa de que ia honrar. Honrei na primeira quinzena que recebi da cooperativa. O catre de ferro virou cama de verdade, com colchão comprado de segunda mão, mas limpo e inteiro. A divisória de madeira do quarto foi trocada por uma parede de adobe que o próprio Raimundo me ensinou a socar, que era serviço que eu podia fazer sozinha aos poucos. O fogão de lenha continua o mesmo, não vou trocar esse. Tem qualquer coisa no fogão de lenha que faz a comida saber diferente. Ou talvez seja que comida feita com trabalho real tem gosto que comida fácil não tem. Não sei, mas o fogão fica. Plantei uma horta do lado da casa, tempero, verdura, o básico que não precisa comprar mais. A mangueira dos fundos deu safra farta esse ano, mais do que eu consigo usar sozinha, e o excesso eu levo para o vilarejo e troco por o que preciso. A terra não deixa desperdiçar quem não desperdiça a terra. Aprendi isso. O processo de usucapião está andando. Não rápido. O processo nunca anda rápido, mas anda. A moça do cartório, que se chama Patrícia e que virou algo próximo de uma aliada nessa história, me apresentou a uma advogada que atende pelo programa de assistência jurídica do município, sem custo para quem não tem condição de pagar. A advogada se chama Fernanda, é jovem, séria e ficou com os olhos brilhando quando viu a escritura do velho Hermínio e entendeu a situação toda. Esse é um caso que tem solução, ela disse, com aquela certeza de quem estudou e sabe onde estudou. Vai levar tempo, mas tem solução. Tempo eu tenho. Aprendi a ter. Sobre o Gilberto Marques, não sei dizer o que ele planejou ou tentou. Fernanda me disse que apareceu uma consulta de um advogado local, perguntando sobre a situação da propriedade, mas que a existência do processo de usucapião já em andamento, documentado, registrado, com testemunhos colhidos, complicava qualquer movimento que ele quisesse fazer. Não celebrei quando soube disso. Não tenho energia para celebrar a derrota de ninguém. Tenho muito ainda a construir, e construção pede foco, não atenção para o que o outro está fazendo. Mas dormi bem naquela noite. Andresa voltou. Não 3 dias dessa vez. Voltou para ficar. Veio com a bênção da dona Lourdes, que disse que a neta precisava de terra e de propósito, e que ela sabia onde os dois estavam. Veio com as mãos que sabem trabalhar e com uma cabeça que aprende rápido, mais rápido do que a minha aprendia quando eu tinha a idade dela. Eu não precisava de funcionária. Não tinha como pagar funcionária, mas precisava de companhia. Mais do que eu admitia para mim mesma, e ela precisava de um começo. Fizemos um acordo simples. Ela trabalha, divide as responsabilidades e divide o que vier de resultado. Não é emprego, é sociedade, do tipo que se faz com aperto de mão e se mantém com respeito e trabalho compartilhado. Ela dorme no quarto agora. Eu fiz um catre novo com madeira de pallet que o seu Bento me arranjou e com o cobertor de lã duro do velho Hermínio que eu lavei e guardei porque não tinha coragem de jogar fora. A Andresa disse que dormia bem assim. A casa que era grande demais para mim sozinha agora tem barulho de novo. Barulho de panela, de conversa, de riso. Eu não sabia que sentia falta de riso até o riso voltar.
Tem uma coisa que eu preciso te falar sobre o Antônio. Não falo muito sobre ele. Aprendi que saudade é uma visita que você não pode deixar de receber, mas que não pode deixar se instalar. Ele vem, eu recebo. E depois a vida continua, porque a vida não pausa para luto. Você que tem que aprender a andar com o luto do lado, sem deixar ele guiar. Mas tem uma coisa. Tem uma tarde, quando o sol começa a descer e o capim do baixio pega aquela cor dourada que capim pega no fim do dia. Tem uma tarde que eu penso nele e não sinto só dor. Sinto que ele veria isso e ficaria orgulhoso. Não de mim de um jeito abstrato, de uma coisa específica. Ele sempre disse, nos anos todos que vivemos juntos, que terra que não trabalha é terra que chora. Era um dos poucos ditos que ele tinha, que ele repetia com aquela convicção de quem aprendeu no próprio osso. Terra que não trabalha é terra que chora. Essa terra aqui chorou muito tempo, agora não chora mais. Os filhos apareceram, não todos, o mais velho e a mais nova. Apareceram quando a história chegou até eles, que chegou do jeito que histórias chegam no interior, por telefone de vizinho, de conhecido de parente, distorcida e aumentada, e ainda assim, com o núcleo verdadeiro. A mais nova chegou primeiro. Chegou com aquele ar de quem vem visitar e não sabe se vai encontrar o que imaginou. Ficou 2 dias. Subiu a trilha reclamando. Viu o pasto, viu as vacas, viu a horta, viu a casa consertada. No 2º dia, sentada comigo no terreiro no fim da tarde, ela disse, mãe, eu não sabia, eu não disse nada por um momento. Depois disse, eu sei que não sabia. E era verdade. A mágoa ainda estava lá, não sumiu. Mágoa de mãe não some fácil. Mas eu tinha aprendido que segurar mágoa para punir é punir primeiro a si mesmo. A vida é isso, minha filha. A gente não sabe o que não vê. O importante é o que faz quando vê. Ela ficou olhando para o pasto por um tempo. O que eu posso fazer? Ela perguntou. Nada que eu já não esteja fazendo, eu disse com gentileza. Mas pode vir visitar mais. Pode trazer os netos. Essa terra tem espaço. Ela chorou. Eu não chorei, não porque não senti, mas porque já tinha chorado o que precisava chorar lá atrás, naquele quarto escuro, com o caderno do velho Hermínio no colo. Agora era outra hora. O mais velho veio 1 mês depois, ficou menos. Era homem de cidade, de asfalto, de ar-condicionado, que olhava para o mato com aquele desconforto de quem não sabe o nome das plantas e acha que isso é problema das plantas. Mas subiu a trilha sem reclamar. Me ajudou a carregar água um dia, tentou ordenhar a malhada e ela recusou com dignidade. Que vaca escolhe quem a ordenha? Aprendi isso. Na hora de ir embora, ele ficou parado na beira da trilha por um momento sem falar. Depois disse, mãe, a senhora é mais forte do que eu pensei. Eu ajustei o lenço na cabeça. Não sou forte, filho. Sou teimosa. Tem diferença. Ele não entendeu muito bem. Tudo bem, algumas coisas só se entendem quando se vive. Dona Lourdes subiu a serra uma vez só, porque a idade dela não permitia mais e porque ela mesma disse que não precisava subir de novo, que já tinha visto o que queria ver. Ficou em pé no terreiro, olhando para tudo com aqueles olhos pequenos e fundos que parecem estar sempre calculando algo que os outros não conseguem ver. Depois me olhou e disse, você plantou num lugar que ninguém queria plantar. Pausou. É assim que nasce o que dura. Eu fiz café no fogão de lenha. Tomamos sentadas numa pedra grande do terreiro que eu tinha arrastado para fazer banco improvisado. Conversamos pouco. O tipo de conversa que 2 mulheres velhas têm quando já viveram o suficiente para saber que nem tudo precisa ser dito em voz alta. Quando ela foi embora, descendo devagarzinho com o apoio de um galho que eu tinha aparado para fazer bengala, eu fiquei olhando até ela sumir na curva da trilha. E pensei em toda a corrente invisível de gente que tinha me trazido até ali. Dona Lourdes, que tinha mencionado a terra de passagem. Andresa, que tinha subido com a trouxa nas costas. Seu Bento, que tinha fiado sem garantia. Patrícia, do cartório, que tinha explicado com paciência.
Conceição da cooperativa, que tinha olhado para o leite e reconhecido o que era. Raimundo, que tinha consertado o telhado. A advogada Fernanda, que tinha pegado o caso com seriedade. E o velho Hermínio, que nunca me conheceu e que, mesmo assim, me deixou o mais importante: o mapa de onde começar. A vida é assim. Nunca é só você. Nunca foi. A ilusão de que levantamos sozinhos é isso. Ilusão. A gente levanta com o que as pessoas deixaram, com o que ensinaram sem saber que estavam ensinando, com as palavras ditas de passagem que grudam na memória quando tudo mais escorregou. Eu levantei com muita ajuda que não sabia que estava recebendo. E agora era minha vez de ser isso para alguém. Semana passada, uma mulher parou na base da trilha. Eu estava descendo para a cooperativa quando a vi, parada na beira da estrada, olhando para cima da serra com aquele olhar que eu reconheci porque já usei ele. Olhar de quem está no fundo e procurando direção. Me aproximei. Era mais jovem que eu, uns 40 e poucos anos, roupa cansada, mala pequena, os olhos que tinham visto coisa que prefeririam não ter visto. "Você tá bem?" perguntei. Ela me olhou. "Tô procurando trabalho", disse com aquela voz de quem praticou a frase para não tremer. "Qualquer coisa, sei trabalhar." Eu olhei para ela por um momento. Pensei na primeira vez que eu precisei de alguém que me olhasse e não visse desperdício. "Como você se chama?" perguntei. "Rosa. Teresa", eu disse. "Tenho uma propriedade aqui em cima. Não é fácil. O trabalho é pesado, a subida é íngreme, e no começo você vai achar que foi louca de aceitar." Ela me olhou com atenção. "Mas a terra responde", continuei. "Para quem não desiste, a terra sempre responde." Rosa ficou em silêncio por um segundo. Depois pegou a mala. "Me mostra a trilha." "Então é isso. Eu subi aquela serra sem comida, sem ninguém e sem saber se ia sair viva. E encontrei vacas fracas, terra seca, casa quebrada e o caderno de um homem que tinha morrido esperando que alguém viesse. Não encontrei milagre, não encontrei tesouro enterrado, não encontrei o que as histórias bonitas prometem encontrar. Encontrei trabalho, encontrei possibilidade. Encontrei a diferença entre terra morta e terra que espera. E fui ficando, dia depois de dia, enxadada depois de enxadada, ordenha depois de ordenha, conta depois de conta, noite depois de noite naquele catre duro, olhando para o buraco do teto que deixava entrar estrela e vento e às vezes chuva. Fui ficando quando tudo dizia que eu devia ir embora. Fui ficando quando o corpo doía demais para pensar além do próximo gesto. Fui ficando quando a saudade do Antônio apertava o peito num horário que não pedia licença. Fui ficando quando o Gilberto Marques me olhou na praça com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Fui ficando quando os filhos não vieram. E quando finalmente vieram, fui ficando também. Fiquei, e a terra ficou comigo. Se você está lendo isso de um lugar difícil, deixa eu te dizer uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes. Você não precisa estar bem para começar. Eu não estava bem. Estava no pior momento da minha vida, faminta, enlutada, humilhada, sozinha, com o corpo cansado e a cabeça cheia de voz que dizia que era tarde, que era demais, que eu não era suficiente. Comecei assim mesmo. Você não precisa de condição perfeita. A planta que eu vi crescendo na fresta da pedra, sem terra aparente, sem água aparente no meio da trilha da serra, ela não esperou a condição perfeita. Ela só cresceu. Porque é isso que coisa viva faz quando decide que quer continuar sendo viva. Você não precisa saber o fim antes de dar o primeiro passo. Eu não sabia. Subi aquela serra sem saber o que ia encontrar. Encontrei vacas magras e casa quebrada e terra seca e um caderno de homem morto. Não era o que eu esperava. Era o que eu precisava. Você não precisa de ninguém acreditando em você, mas quando alguém acreditar, recebe. Recebe sem vergonha, sem sentir que está devendo algo impossível de pagar. A ajuda que vem de lugar verdadeiro não é dívida, é corrente. Você recebe e um dia passa para frente, diferente mas real, do jeito que você pode dar. E você não precisa de força. Precisa de teimosia. Força é coisa que vai e vem.
que tem dia que existe e dia que some. Teimosia é outra natureza. Teimosia é aquele fio fino que fica quando tudo mais vai embora. Aquele fio que diz, mais um passo, só mais um, depois a gente vê. É o fio que me trouxe até aqui. É o que eu seguro todo dia quando acordo naquela hora, entre o escuro e o claro, com o cheiro de mato e de pedra e de vento que veio de longe, com 7 vacas no pasto e capim verde no baixio e uma horta do lado da casa e Andresa dormindo no quarto e Rosa aprendendo a ordenhar com as mãos, ainda inexperientes, mas com vontade que a gente reconhece de longe. Seguro esse fio e digo obrigada por ter chegado até aqui, por não ter caído naquela pedra no meio da subida quando a visão escureceu, por ter encontrado o caderno do velho Hermínio, por ter tido a audácia de acreditar que terra que ninguém queria podia ser a terra que eu precisava. Obrigada por tudo que quebrou, porque foi exatamente o que quebrou que me mostrou o que dentro de mim não quebrava. Hoje de manhã, naquela hora que não tem nome entre o escuro e o claro, eu fui até o pasto. Fiquei parada no meio do capim alto, com o orvalho molhando o chinelo, olhando para o horizonte que estava começando a ganhar aquela cor que é as 3 coisas ao mesmo tempo. A miúda se aproximou devagar, veio até mim e ficou parada do meu lado, a cabeça grande e quente perto do meu ombro, respirando aquele respirar manso e profundo que vaca tem. Aquela mesma miúda que eu tinha encontrado caída no chão numa noite fria, quase sem força para levantar a cabeça. Eu pus a mão no pescoço dela. Ela não se moveu. Ficamos assim as duas, olhando o sol nascer sobre a serra. E eu pensei no velho Hermínio, que tinha construído aquela terra tijolo por tijolo e tinha morrido achando que não ia deixar nada. Ele deixou. Deixou mais do que imaginou. Deixou uma terra que sabia esperar. Deixou um caderno que sabia falar. Deixou a última página que disse, com letra trêmula de homem velho e cansado, se você chegou até aqui é porque você ficou. Eu fiquei, seu Hermínio, e vou continuar ficando. A vida não me deu nada de mão beijada. Me deu fome que dói, e saudade que pesa, e humilhação que arde, e solidão que você não conta pra ninguém, porque nem tem pra quem contar. Me deu perda e abandono, e a palavra desperdício dita com sorriso que não chega nos olhos. Me deu uma subida íngreme com chinelo arrebentado e visão que escurece no meio do caminho. Mas também me deu uma pedra para sentar quando precisei descansar. Me deu uma mina d'água escondida no baixio. Me deu um caderno de homem morto que me ensinou o que nenhum vivo tinha se dado ao trabalho de ensinar. Me deu Andresa e Dona Lourdes e Seu Bento e Conceição e Patrícia e Fernanda e Raimundo. Me deu 7 vacas e capim verde e leite que vale mais do que o esperado. E uma horta do lado da casa e uma casa que não tem mais buraco no teto. Me deu a Rosa parada na beira da estrada olhando para cima da serra com um olhar que eu reconheci. Me deu a chance de ser para ela o que ninguém foi para mim há tempo. E me deu essa manhã, esse sol, esse orvalho no chinelo, essa vaca quente do meu lado respirando manso. Me deu tudo isso. Foi exatamente o suficiente. Se essa história chegou até você, não foi por acidente. Nada que chega na hora certa é acidente. Comenta aqui de onde você está lendo. Conta para mim se tem uma serra na sua vida agora, uma subida que parece impossível, uma terra seca que você não sabe se vale a pena trabalhar. Porque eu preciso te dizer, de mulher que chegou no fundo e voltou para contar, vale. A terra responde, você só precisa não desistir antes de ver. Fim.